Graça e paz, seja bem-vindo ao podcast Jovens de Joelhos. Nosso alvo é despertar uma geração de jovens conscientes, apaixonados, cheios de fé no ministério tão precioso da intercessão. Sim, a Igreja de Deus necessita de jovens, como a Bíblia diz, fortes, jovens intercessores, dedicados, com visão do alto, homens cheios de fé na promessa de Deus. Meu nome é Márcio Vieira e eu te convido a deixar Deus falar profundamente ao teu coração. Eu te convido nessa hora a vir comigo abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 2 e 6. 2 Samuel, capítulo 15, versículos 2 e 6. Segunda Samuel, capítulo 15, versículos 2 a 6, fala da história de Absalão. Sim, Absalão, um dos filhos de Davi. Diz a palavra de Deus que Absalão se levantava pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, Salomão chamava esse homem e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel eu sou. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava, e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão é um verdadeiro paradigma. Pelo jeito, ele aprendeu muito pouco com seu pai Davi. Enquanto Davi cativava o coração dos homens de Israel, Davi tornou-se rei, ele tornou-se líder em plena caverna de Adulão. Davi tinha essa característica. Os homens que andavam com Davi naturalmente se apaixonavam por ele, se apaixonavam pela sua liderança graciosa, pelo seu amor por Deus. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas Absalão, seu filho, não tinha esse mesmo talento. Pelo contrário, Absalão reunia algumas características cruciais para uma derrota. Ele era cheio de justiça própria. Isso mesmo, Absalão julgava-se o homem mais injustiçado da terra. Absalão, ele usava estratégias controversas. Veja que absurdo. Absalão se metia como cidadão no juízo do rei. E ele tentava gerar no coração dos homens um sentimento ruim contra o rei Davi. Absalão, ele era cheio de deslealdade, porque ele roubava o coração dos homens com gracejos. Quanta maldade no coração de Absalão. Mas será que só Absalão era assim? Intercessor, jovem intercessor, desperte o teu coração, porque esta palavra ela é muito poderosa. Eu quero te convidar para ir comigo agora, lá em Colossenses 3, versículos 7 a 10. Vamos responder essa pergunta: será que só Absalão era assim? Colossenses capítulo 3, versículos 7 a 10, a palavra nos diz que: aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Sim, nós também. A resposta à pergunta é que não só Absalão fazia uso de práticas equivocadas, nós também. Mas a palavra de Deus diz aqui em Colossenses que essas práticas, maldade, indignação, linguagem indecente, maledicência, não podem mais fazer parte
não podem mais fazer parte de nossa vida. Isso deve ser deixado para trás. Por quê? Porque há um propósito de Deus, que nós nos revistamos do novo homem, esse homem que ele é renovado, a imagem do Criador, ele se renova. O intercessor deve ter isso em vista, se renovar, se despir de velhas práticas. Outro ponto importante, o intercessor, para cumprir o seu chamado e exercer sua missão, precisa se posicionar como cidadão do reino e resolver dentro de si deixar práticas erradas, um modo de vida atrelado ao velho homem que só leva à morte. Então eu apresento a vocês dois fatos importantes. O primeiro é que podemos agir como Absalão e traçar estratégias pecaminosas que conduzirão à ruína. E o segundo é que se mudarmos nossa forma de pensar e agir, isso será a âncora para nosso destino, segundo o planejamento de Deus. Isto será o êxito na vida de um intercessor, pois mostrará maturidade e vitória sobre as velhas obras que nada nos são úteis. É desafiador, não é, jovem? Você é chamado para um ministério de maturidade. Se Deus colocou esse desejo no seu coração, interceder, saiba, você será desafiado para crescer, se tornar um cristão cheio do Espírito Santo, um homem maduro em Deus. E para concluirmos, eu te convido aí mesmo em Colossenses capítulo 3, mas os versículos 2 e 4, diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui está um princípio de vida para o intercessor: manter os pensamentos nas coisas do alto, encher a sua mente das coisas do alto, abandonar as estratégias terrenas caídas. O intercessor é alguém chamado à maturidade e ele deve colocar a sua vida nas palmas da mão de Cristo, deixar que Cristo se manifeste através da sua vida, do seu comprometimento, da sua aliança, da sua submissão, do seu coração. Sim, o intercessor deve ser alguém de coração intenso em Deus, mas não intenso para pedir o mundo para si. Não, o intercessor, ele deve ser intenso em Deus para clamar, Deus, sara a nossa nação. Esse deve ser o clamor do intercessor. Então é isso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast. Quero deixar uma frase e uma oração com você. O intercessor é, antes de tudo, alguém que decidiu amadurecer por ter uma visão do reino. Peça a Deus, se você tem esse chamado, uma visão do reino, é assim que você irá servir a Cristo. Vamos fazer junto nesse momento uma oração para terminarmos. Senhor, eu oro para que o Senhor desperte jovens intercessores nos 4 cantos, que o Senhor toque corações, que o Senhor desperte nas mais diversas igrejas que o Senhor tem, jovens, ministérios de intercessão, com pessoas comprometidas, de coração entregues ao Senhor, homens que possam orar dia e noite, homens, Pai, apaixonados pela essa prática que é feita de joelhos. Oh Deus, quebranta o nosso coração para sermos entregues a Ti todo o tempo e orarmos poderosamente no nome de Jesus. Até a próxima, jovem intercessor. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.